Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Nós vamos aproveitar nossa aula de redação de hoje para fazer uma revisão sobre a estrutura básica do texto dissertativo argumentativo. A estrutura mais simples, que é o que a gente vem trabalhando desde o começo do ano. Nós sabemos que esse tipo de texto é composto de 3 partes. Introdução, que é o primeiro parágrafo, onde você vai fazer uma apresentação do assunto, que pode ser, dependendo dos seus conhecimentos, um contexto histórico, pode utilizar dados estatísticos para apresentar esse tema, a citação de algum especialista, citar algum livro, algum filme que aborda aquele assunto. E depois você apresenta a sua opinião. Que opinião, como você vê aquele problema atualmente no Brasil ou no mundo, dependendo do tema. E ainda faz a apresentação dos seus argumentos. Por que você tem aquele pensamento, aquela opinião sobre esse assunto? Você vai apresentar pelo menos 2 motivos, 2 argumentos. Em seguida, vem o desenvolvimento, onde você vai detalhar esses argumentos que você apresentou aqui na introdução. Então, você vai ter o segundo parágrafo, falando sobre um argumento, detalhando, apresentando informações. E vai ter o terceiro parágrafo, detalhando o outro argumento. Em seguida, vem a conclusão, que é o quarto parágrafo, onde você vai, primeiro, antes de apresentar as propostas, você vai reafirmar aquela opinião que você teve lá na introdução e, em seguida, vai apresentar as propostas de intervenção. Isso aqui a gente já vem trabalhando há bastante tempo. Vamos ver como exemplo uma redação da proposta do ano passado, de 2019. O tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, aqui nós podemos ver as palavras-chave. Democratização, se você vai se perguntar se todos têm esse acesso ao cinema no Brasil, todos têm o direito, mas têm o acesso ao cinema, ao entretenimento no Brasil, especificamente ao cinema. Aí vamos ver como exemplo a introdução do Daniel Gomes, de Fortaleza. Vamos ver como é que ele fez a sua introdução. Como foi que ele apresentou o tema? Será que ele usou um contexto histórico? Será que ele usou um dado estatístico? Vamos ver como foi que ele fez a apresentação do seu tema. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Então, vocês podem ver que ele resolveu falar sobre um filme, já que o tema era cinema. E ele mostra que naquela ocasião, no filme, retrata que em uma determinada ocasião, os moradores têm as vidas modificadas pelo cinema, pela modernidade que chegou até eles. Isso aqui foi a apresentação do tema que o Daniel resolveu usar um filme, abordar um filme. Agora vamos ver a tese dele, como é que ele vai colocar a tese. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Então, ele colocou aqui, de maneira análoga, quer dizer, de maneira semelhante. Ele vai fazer uma comparação da situação em relação ao cinema no Brasil hoje com essa história que era uma ficção, que foi uma criação. E ele diz que, de maneira semelhante, comparada a essa história do filme, o Brasil ainda enfrenta problemas com a exclusão da parcela mais pobre da sociedade, que não tem acesso ao cinema. Essa é a tese do Daniel. Até aqui, a palavra cinematográficas, com 2 períodos, ele fez a apresentação do tema. Agora, ele apresentou a sua tese. E aí, ele vai se perguntar, por que o Brasil enfrenta problemas em relação ao acesso ao cinema?
Agora ele vai apresentar os seus argumentos. Vamos ver quais foram. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, segundo Daniel, é o Estado que se omite em relação à cultura e as empresas que trabalham com o cinema, que é chamado de sétima arte, que também contribuem para isso. Então, ele tem dois argumentos para retratar. Qual é essa postura do Estado que ele afirmou aqui, que colabora para essa falta de acesso, e o que as empresas também, em que elas também contribuem para isso. Então, nós podemos ver a apresentação do tema, a opinião do Daniel de que o Brasil enfrenta problemas, assim como aparece lá no filme, e os dois argumentos dele, que ele acha que esses problemas são devido a quê? Devido a uma omissão do Estado e devido também à negligência das empresas, a indiferença das empresas em relação ao cinema. Agora, ele vai trabalhar esses dois argumentos nos próximos parágrafos, que vão compor o desenvolvimento. Então, eu espero que tenha ficado claro aqui as três partes da introdução: a apresentação do assunto, a opinião dele sobre aquele assunto, o que ele pensa sobre o acesso, que ele diz que ainda enfrenta problemas no Brasil, e se enfrenta problemas devido a quê? Ele apresentou aqui os dois argumentos.